Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa. Hoje nós iniciaremos o estudo do importante tópico da gramática da língua portuguesa, que é o sujeito. Nós vimos que, apesar de ser considerado o termo essencial da oração, nem sempre ele ocorre, o que nos permite questionar sua essencialidade. Nós chamamos a sua atenção para um detalhe bastante importante. Nem sempre o sujeito se apresenta com a mesma configuração sintática. Vejamos os exemplos. João pratica natação aos domingos. João e Gabriel praticam natação aos domingos. Pratico natação aos domingos. Roubaram meus pertences e choveu muito ontem. Facilmente você deve ter observado que as orações são bastante diferentes do ponto de vista sintático, né? Na oração 1, há apenas um nome destacado. Na oração 2, há 2 nomes destacados. E na oração 3, apesar de não haver nome destacado, isso não impede de localizar o sujeito, né? Já na oração 4, nós reconhecemos a prática de uma ação, mas não temos como apontar o responsável por ela. E, por fim, na oração 5, identificamos também uma ação, mas, segundo nosso conhecimento de mundo, essa ação não pode ser atribuída a nenhum ser. Então, nós estamos falando, respectivamente, do sujeito simples, composto, desinicial, indeterminado e da oração sem sujeito. É sobre esse assunto que nossa aula discorrerá. Então, vamos a ela? O sujeito simples, né? Trata-se do tipo mais comum de sujeito. O sujeito simples, ele só tem um núcleo, né? Em outras palavras, apresenta-se como o sujeito que tem apenas um elemento determinado, ou termo principal, né? Independente do número de determinantes. O núcleo é a palavra que possui maior significação, né? Normalmente, o núcleo do sujeito equivale a um nome ou a um pronome. Então, vamos ver alguns exemplos. Os homens desejam a paz. Ninguém ama Maria. João ama Maria. O professor daquela cidade distante deseja a paz. Então, embora os sujeitos apresentem algumas distinções, todos têm em comum o fato de serem do tipo simples, uma vez que eles possuem só um núcleo, ou seja, uma única palavra de maior significado. Então, a classificação do sujeito simples não leva em conta nada mais do que a ocorrência de um e somente um núcleo, com o qual haverá de concordar com o verbo. Então, embora o sujeito do exemplo seja bastante extenso, né? No exemplo, o professor daquela cidade distante deseja a paz, o núcleo, ou seja, o termo de maior significação é apenas professor, né? Na primeira oração nós temos os homens desejam a paz, na qual os homens é o sujeito, mas o núcleo é homens, né? Ninguém ama Maria, o sujeito, ninguém. João ama Maria, o sujeito, João. E o professor daquela cidade distante deseja paz, sujeito, o professor daquela cidade distante, no qual professor é o núcleo. Então, todos esses exemplos aí são de sujeito simples. Vamos ler o texto agora para entender melhor. Como bons brasileiros, vamos aprender um pouco mais sobre o carnaval. Carnaval é um período de festas regidas pelo ano lunar no cristianismo da Idade Média. O período do carnaval era marcado pelo adeus à carne, ou carnivale, dando origem ao termo carnaval. Durante o período do carnaval, havia uma grande concentração de festejos populares. Cada cidade brincava a seu modo, de acordo com seus costumes. O carnaval moderno, feito de desfiles e fantasias, é produto da sociedade vitoriana do século XIX. A cidade de Paris foi o principal modelo exportador da festa carnavalesca para o mundo. Cidades como Nice, Nova Orleans, Toronto e Rio de Janeiro se inspirariam no carnaval parisiense para implantar suas novas festas carnavalescas. Já o Rio de Janeiro criou e exportou o estilo de fazer carnaval com desfile de escolas de samba para outras cidades do mundo, como São Paulo, Tóquio, Helsinki, capital da Finlândia. O Carnaval do Rio de Janeiro está no Guinness Book como o maior carnaval do mundo. Em 1995, o Guinness Book declarou o Galo da Madrugada como o maior bloco de carnaval do mundo. Bem, nós podemos dizer que o texto apresenta um grande número de sujeitos simples. Por quê?
Vejam, o texto ele apresenta um grande número de sujeitos simples, sim, porque é apenas um núcleo em sua configuração sintática, né? Identifique os sujeitos dos períodos 1 e 2, né? No primeiro período, carnaval é um período de festas regidas pelo ano lunar do cristianismo da Idade Média. O sujeito é carnaval. Então, sujeito simples só possui um núcleo. No segundo período, o período do carnaval era marcado pelo adeus à carne, ou carnivale, dando origem ao termo carnaval, né? Nós temos o sujeito aí, o período do carnaval, na qual o núcleo também é só carnaval. O sujeito da oração 9, aqui é a oração 9. O Carnaval do Rio de Janeiro está no Guinness Book, como é o Carnaval do Mundo. É o Carnaval do Rio de Janeiro. Nós podemos classificar esse sujeito como simples? Sim, é. Ele pode ser considerado como simples porque possui apenas um núcleo, que é carnaval, apesar de haver dois elementos nominais, que é período e carnaval. Vamos agora à classificação do sujeito composto. O sujeito composto, ele se classifica, né, por ter mais de um núcleo. Assim, nas orações com sujeito composto, o verbo deve ocorrer no plural, uma vez que, como vimos, né, uma das características do sujeito é justamente a concordância em relação ao verbo. Ao contrário do sujeito simples, o sujeito composto não é dos mais frequentes. Essa constatação parece surgir do que a gente observa no uso da linguagem, né? Nós temos a tendência a fazer declarações sobre um ser e não sobre várias entidades específicas individualmente, né? É o uso do agente, né? Vamos aos exemplos. O professor e o aluno são americanos. O presidente, os ministros e toda a nação desejam a paz. Eu e você amamos Maria. Na primeira oração, nós temos o professor e o aluno como sujeito da oração, o presidente e os ministros e toda a nação, sujeito, e na terceira, eu e você, sujeito. Então, nessas orações, elas podem ter uma quantidade variada de núcleos, né? No primeiro, professor e aluno, 2 núcleos. No segundo, presidente, ministro e nação, né? Nós temos aí 3 núcleos. Eu e você, 2 núcleos, né? Em geral, os núcleos são conectados pela partícula i, né? E a mais frequente para expressar adição na língua portuguesa. Como exemplo, o professor e o aluno. Depois do sujeito composto, nosso próximo passo é descrever e analisar o sujeito desinencial. O sujeito desinencial. Fizemos uma passeata, falaste bem do professor, ambos são professores e dão aula de matemática, a maioria dos homens deseja a paz, mesmo assim não consegue deter a violência. Então, chama-se sujeito desinencial, o sujeito que pode ser identificado na oração, ainda que não esteja formalmente expresso ou marcado por um termo específico. Ao contrário, né, do sujeito indeterminado, o sujeito desinencial está subentendido, sendo recuperado por intermédio de 2 estratégias. Pela identificação da desinência verbal, né, nós fizemos uma passeata, né, essa desinência do verbo aí, fizemos, né, nos remete de que quem pratica essa ação somos nós, né? E falaste bem do professor, a desinência do verbo remete à segunda pessoa, que é tu. Então, as desinências mos e ste, respectivamente, reforçam e informam de modo claro sobre o sujeito dessas orações, que é nós e tu, sem necessidade de outro recurso para essa identificação. E também nós podemos identificar pela presença do sujeito no contexto, né? Vejam, ambos são professores e dão aula de matemática, né? Nós já temos a informação de que são professores. E aqui não precisa repetir. Então, quem dá aula de matemática? Professores. Então, aqui o sujeito ele está oculto, mas pelo contexto eu consigo identificar. A maioria dos homens deseja a paz, mesmo assim não consegue deter a violência. Veja que nós conseguimos chegar à identificação do sujeito, né, pela recuperação do contexto anterior. Então, a maioria dos homens, oculto na segunda oração, né, nós recuperamos quando nós lemos o restante. Então, aí nós podemos identificar que a maioria dos homens deseja a paz, mesmo assim não consegue deter a violência. Quem não consegue? A maioria dos homens, né?
Então, a utilização do sujeito oculto é considerada uma estratégia eficiente e adequada na escrita. Com esse recurso, a gente evita repetições e retomadas literais, né? Promovendo o enxugamento do texto, a concisão da expressão, que é considerada uma das qualidades básicas da produção escrita. Agora, vamos ao exemplo de um pequeno trecho extraído de uma revista. Os crachás high-tech de hoje em dia são uma maravilha. Abrem portas e são o seu RG no trabalho. Então, vejam que na primeira oração, né, é expresso na íntegra os crachás high-tech de hoje em dia. E a partir daí, nós temos a elipse desse sujeito nas duas orações seguintes. Abrem portas e são o RG do trabalho. Esse símbolo aqui que foi colocado indica a ausência do sujeito, o que não acarreta problema para a produção e a compreensão. Então, a gente observa que esse tipo de sujeito, ele é oculto apenas no plano formal, né? Não sendo expresso por uma palavra específica, por um termo a que possamos atribuir a função do sujeito. Na verdade, o sujeito oculto se manifesta e é pressuposto pelos falantes da língua, que sabem a respeito de quem ou o que se está falando alguma declaração. Nós já analisamos até aqui o sujeito simples, composto, e o desinencial, ou oculto, né? Que são todos determinados em uma oração. Agora nós vamos ler um trecho do poema de Carlos Drummond, As 100 Razões do Amor. Eu te amo porque te amo. Não precisa ser amante, e nem sempre sabe sê-lo. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça, e com amor não se paga. Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. No primeiro e no segundo verso do poema, né, nós temos aí dois exemplos de sujeito desinencial, né? Então, a partir das duas estratégias, né, que eu já exemplifiquei na aula, como é que a gente pode identificar esse sujeito? Qual é a estratégia? A desinência, né, do verbo e pelo contexto. Então, eu te amo porque te amo, não precisas ser amante. Qual é o sujeito dessa oração? Tu, né? Pela desinência do verbo a gente identifica. Sujeito indeterminado. Nós dizemos que o sujeito é indeterminado quando desconhecemos, né? Não temos interesse em saber ou não queremos dizer quem executa a ação. Então, embora não tenha visibilidade maior na estrutura da oração, esse tipo de sujeito existe na ideia, né? E a língua dispõe de recursos específicos para marcar essa existência, não muito claro ou relevante. Porém, ao contrário do sujeito simples e composto, definidos em termos de padrão estrutural, né, a quantidade de núcleo, o sujeito indeterminado é classificado pelo viés semântico e morfossintático. Há dois recursos para a expressão desse sujeito. Verbo na terceira pessoa do plural, né, como em fizeram a passeata pela paz, falaram mal do professor. Verbo na terceira pessoa do singular, com o pronome si. Precisa-se de professores, vive-se bem aqui, devagar se vai longe. Dessa forma, as orações referidas poderiam ser parafraseadas da seguinte maneira: alguém precisa de professores, alguém vive bem aqui, devagar vai ao longe. Então, nós podemos notar que, diferente do sujeito desinencial, né, a gente vê que o sujeito indeterminado, ele traz uma configuração que não nos permite identificar. É aquela história, diz o milagre, mas não diz o santo, né? É quando alguém chega para você e diz assim, falaram que você mentiu. Nesse caso, a pessoa, ela tem a intenção de ocultar, né, quem falou, né? Então, não tem nenhuma estratégia que possa fazer com que a gente identifique qual é esse sujeito da oração, certo? Vamos à leitura desse trecho dessa canção, quase sem querer. Tão correto e tão bonito, o infinito é realmente um dos deuses mais lindos. Sei que às vezes uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Me disseram que você estava chorando, e foi então que eu percebi como lhe quero tanto.
Já não me preocupo se eu não sei por quê. Às vezes o que eu vejo, quase ninguém vê. E eu sei que você sabe, quase sem querer, que eu quero o mesmo que você. Legião Urbana. Nesse verso aqui, me disseram que você estava chorando, né? Então, o interlocutor, ele não tem a intenção de revelar quem praticou essa ação. Então, já no caso da oração sem sujeito, trata-se do tipo de oração em que não se atribui a nenhum ser ou entidade a realização desse processo. Então, considera-se que o sujeito, nessas construções, ele é inexistente, né? E o verbo se classifica como impessoal. A oração sem sujeito não se confunde com o sujeito indeterminado, uma vez que, nesse caso, né, de sujeito indeterminado, o sujeito, ele existe, embora não se possa ou não se queira identificar. A oração sem sujeito manifesta-se basicamente em três modos de expressão, com verbos ou expressões referentes a fenômenos da natureza, como chove lá fora, faz frio aqui dentro, anoitecia no meio da selva. Né? Nesses três exemplos, nós somente se declara sobre os acontecimentos naturais, que é chover, fazer frio, anoitecer. E é neles que se concentra a informação. Casos como esse são geralmente trazidos à discussão como argumentos contra a essencialidade do sujeito, uma vez que se trata aqui efetivamente da inexistência de uma função considerada fundamental na organização da oração. Então, essa situação é interpretada por muitos como um dos pontos contraditórios da tradição gramatical. A oração sem sujeito também ocorre com o verbo haver no sentido de existir, né? No exemplo, nessa escola não havia professor de matemática. Atualmente, há muitas passeatas pela paz, houve noites em que não dormi. Então, a gente observa aí, né, os exemplos são característicos da linguagem escrita padrão. Trata-se de orações de uso mais raro no nosso cotidiano. Em geral, quando o verbo haver é usado com o sentido de existir, nós verificamos uma tendência a que ele concorde com a palavra subsequente, né? O qual deixa de ser interpretado como complemento do verbo. Na verdade, no modo mais informal de expressão, o verbo haver costuma ser substituído pelo verbo ter, né? Essa alternativa parece vir ganhando espaço na comunidade e se consagra como um modo regular de expressão. Então, a música brasileira, por exemplo, muitas vezes concorre para a flexão de alternativas menos modulares, como os versos a seguir, que iniciam a letra da música Roda Viva, de Chico Buarque. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. Então, se fosse usar um registro linguístico formal, o verbo que inicia deveria ser modificado para há dias ou existe dias. Mas a mudança somente do termo verbal não seria suficiente, porque além do uso de tem, o que confere ao verso do poeta a marca de informalidade, não se encontra apenas no verbo inicial. Está também na expressão a gente se sente, variante popular, do uso padrão, nós nos sentimos. A oração sem sujeito ocorre ainda com os verbos haver, fazer e ir, indicando tempo decorrido, e com o verbo ser na referência a tempo geral. Há tempos não vemos uma passeada pela paz. Faz 3 anos que ele é professor. Vai para 2 meses que não durmo bem. Era cedo quando adormeci. A gente observa, né, que o tipo de oração impessoal ilustrado nesses exemplos é usado como referência temporal dentro de outras orações. Vamos observar na letra desse poema, Morte do Leiteiro. Há pouco leite no país, é preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país, é preciso entregá-la cedo. Há no país uma legenda, que ladrão se mata com tiro. Mário de Andrade. Bem, observem, né, o sujeito do primeiro, do terceiro e do quinto verso. Há pouco leite no país. Nós podemos identificar o sujeito? Não, porque o verbo é um verbo impessoal, o verbo haver, né, no sentido de existir. Então, a oração é sem sujeito. E qual é a justificativa para o uso desse sujeito? Para enfatizar o processo verbal em si mesmo, né? Então, uma das motivações do poeta para esse uso pode ser apontada no destaque que ele dá à situação do país, não importando quem vive tal situação ou dela participa.
E interessa ao poeta mostrar o quadro nacional, não se voltando para os personagens, no caso, os brasileiros. Chegamos ao final de nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre a classificação dos sujeitos. Gratidão e até mais.